Falando explicitamente agora da função hash. Como é que a gente escolhe ou como é que a gente projeta uma função hash de maneira que ela seja eficiente para o problema que nós temos em mãos? Como nós comentamos anteriormente, uma boa função desse tipo ela é fácil de computar, ou seja, é rápida de computar, distribui chaves de maneira uniforme pela tabela e minimiza colisões. Uma parte importante desse projeto de funções hash é cautela ao lidar com chaves não inteiras. Então a gente tem que pensar em alguma forma de mapear as chaves não inteiras para um intervalo discreto. Assim, nós temos um processo que envolve duas etapas de maneira formal. O primeiro deles é o mapeamento de uma chave k a um valor inteiro. Essa é a primeira parte. Então, se a chave não for inteira, eu tenho que mapeá-la para um valor inteiro. Na sequência, eu tenho então um mapeamento desse valor inteiro para um intervalo, e esse intervalo ele corresponde ao tamanho ou às posições de uma tabela hash. O primeiro método, e talvez o método mais comum para realizar um mapeamento do tipo hash, é um método conhecido por método da divisão. Nesse método, que faz um mapeamento de compressão, eu assumo que a chave é um valor inteiro e eu faço o resto da divisão com o tamanho da tabela. Então aqui eu tenho k mod m, com chave k e m tamanho da tabela, e agora resta então uma dúvida, né? Como eu escolho m? Alguém poderia me dizer, bom, m é o tamanho da tabela hash, o m já está dado. Mas não, porque lembra que o tamanho da tabela ele tem que ser maior do que a quantidade de chaves. Geralmente ele é maior do que a quantidade de chaves que eu tenho para inserir na tabela. O fato do tamanho ser maior, de m ser maior que n, permite que eu evite colisões, que eu tenha menos colisões. Bom, então m passa a ser uma escolha. Ele vai ser maior do que n, mas pode ser uma escolha. Bom, a primeira escolha, o primeiro ponto que eu queria levantar é evitar uma escolha de m que seja uma base elevada a um certo expoente. Quer dizer, que eu tenha aqui um número que pode ser dado por uma potência. Por que isso? Porque todas as chaves com final igual vão ser mapeadas para o mesmo local. Então, por exemplo, se eu tenho uma potência, se m é uma potência de 2, o método da divisão vai gerar os e bits menos significativos de k. Isso é fácil de mostrar, né? Se a gente tem, por exemplo, 16, uma potência igual a 16, então a gente faz o m ser 16, então a gente vai ter aqui, no caso, né, o total aqui é m16, então a gente vai ter 2 elevado a 4. Né? Então, se a gente fizer o mod 16, a gente vai ter sempre os 4 bits menos significativos de k como sendo o elemento que vai definir qual é a posição. Então, isso pode gerar uma alta taxa de colisões. O que seria adequado, então? Comumente, se indica a escolha de um número primo, como sendo m. O número primo ajuda a distribuir mais uniformemente as chaves, porque um produto de um número primo com outro número tem uma maior chance de ser único, já que o primo é usado para compor esse número. Então, como ele não tem nenhum outro divisor, a não ser ele mesmo e 1, a gente permite aqui que o m gere menos divisores, e aí isso ajuda a distribuir melhor as chaves. Bom, no livro do Sedgwick, ele indica computar, se eu tenho então um valor n e eu quero encontrar m. A ideia é a gente primeiro observar qual seria uma potência de 2 que seja um número candidato para m. Então a gente começa com a potência de 2. Então vamos supor que eu tenho um n igual a 200. Vai? Então é o número de chaves que eu quero inserir. Qual que seria uma potência de 2 maior do que n? 256.
Então teria aqui uma folga, né, de 50 valores. Então ao invés de pegar o 256, que a gente sabe que é inadequado, a gente vai pegar a potência imediatamente inferior, desculpa, o número primo que está imediatamente antes dessa potência, que no caso aqui é o 251. E aí então a gente define o m como sendo 251. A gente pode escolher então qualquer valor. A desvantagem desse tipo de método é que pode ser que exista uma grande diferença entre o número ideal e o número m em si, porque ele cresce segundo a potência de 2. Então vamos supor que o número n que eu preciso inserir seja, vamos pegar aqui, 33.000. Nesse método, bom, a próxima potência de 2 seria 65.000 e o número seria 65.521. Então de 33.000 para 65.521 a gente tem praticamente o dobro das posições vão ficar vazias. Tá? Então essa é uma desvantagem. Existe um outro método alternativo que tira um pouco da dependência, ou tira bastante, na verdade, da dependência de que é a variável m, a escolha de m, que vai gerar mais ou menos colisões. Então, no método da divisão, é o m, é o tamanho da tabela hash que vai definir, segundo os seus dados, se mais colisões ou menos colisões vão ser geradas. E o único jeito de mexer nisso é mudando o tamanho da tabela. Aqui no método da multiplicação, a gente tira um pouco dessa dependência ao fazer a seguinte operação. Eu vou pegar a chave k e multiplicá-la por uma constante a. Na sequência, eu vou fazer o mod 1 e, de maneira formal, o mod 1 é pegar a parte fracionária do número, só as casas, o elemento relacionado depois da vírgula. Na sequência, multiplico por m e pego o arredondamento para baixo. Então tem uma série de passos aqui nessa fórmula do método da multiplicação. Então aqui, k é a chave, a gente já sabe. M é o tamanho da tabela hash, a gente já sabe isso. E A é um valor entre 0 e 1. Então é uma constante aqui entre 0 e 1. Então agora, o que passa a ser a nossa tarefa, ao invés de determinar M, é determinar A. A gente escolhe A. O objetivo, então, é o seguinte. Primeiro, mapear o intervalo das chaves para A vezes o intervalo das chaves. Então, nós estamos comprimindo o intervalo das chaves para um intervalo ponderado por A. Na sequência, eu vou pegar e tomar a parte fracionária desse resultado. Então, seja lá qual for o resultado, eu pego a parte fracionária. Então, vou dar um exemplo. Se eu tiver uma chave K igual a 11 e eu defino que A é igual a meio. Então, como é que a gente vai fazer a primeira parte aqui? Vou multiplicar A pela chave. Então, meio, 11 vezes meio vai dar 5,5. Essa é a primeira parte. Na sequência, eu tiro o mod 1 disso. Então, 5,5 mod 1. Aqui até um valor ruim. Deixa eu voltar aqui. Paciência aí, pessoal. Porque senão vocês vão se confundir com o 0,5. Então, vamos escolher a chave 13. Então, 13 vezes 0,5. 13 vezes 0,5 vai dar 6,5. Aí a gente fica mais... Então, 6,5. Bom, o que eu pego então? 6,5. Resto da divisão com 1 é meio. É como se eu estivesse eliminando, então, esse 6 aqui. Essa é a segunda parte. E agora eu vou mapear esse valor para de 0 a m-1. Como é que eu faço isso? Esse meio vai definir qual é a porcentagem, né? Quer dizer, a proporção da posição onde ele vai cair. Então, nesse caso, ele vai cair na metade do vetor. Isso significa esse meio aqui. Para isso, então, eu multiplico por m. Então, m... eu não defini m, né? Então, m vezes meio vai dar a posição final. Vamos dizer aqui que m... Vamos pegar uma potência mesmo, né? m é igual a 16, potência de 2, que seria um número ruim para o método da divisão. Então, agora, m dividido por meio vai dar 8. Então, quer dizer que a fração aqui vai definir
qual é a posição no vetor onde aquilo vai. Muito bem. A escolha de M agora ela deixa de ser crítica. E agora eu passo a depender da escolha de A. A escolha ótima de A depende dos dados, mas existem algumas escolhas que são mais adequadas. Por exemplo, o Donald Knuth defende o uso de A como sendo conjugado da razão áurea. Nesse caso, o hashing é chamado de Fibonacci hashing. O conjugado da razão áurea é a raiz de 5 menos 1 sobre 2, que dá 0,618, tal. É um número bem grande aqui. Então, ao usar esse número, se garante que indica-se, o Knuth indica que tem uma menor possibilidade de colisão. Bom, vistos os métodos de mapeamento de compressão, quer dizer, o método da divisão e o método da multiplicação, que foram os dois aqui que nós citamos, como é que a gente faz agora para trabalhar com chaves não inteiras? Bom, nesse caso, temos algumas opções. A primeira é o integer cast. Onde que a gente utiliza esse método? Para tipos numéricos de 32 bits ou menos, nós reinterpretamos todos os bits como um inteiro. Então, basicamente, é fazer uma reinterpretação. Se o número é float, se ele é char, se ele é qualquer tipo que não seja um inteiro, a gente interpreta ele como um inteiro e usa ele daquela forma. Mapeamento direto. Um outro jeito também é a soma de componentes. Principalmente para números com mais de 32 bits, long ou double, a gente faz uma soma ponderada dos componentes de 32 bits. Então, a ideia é particionar, a gente tem o número inteiro aqui com 64 bits, a gente divide ele na metade e a gente vai somar essas duas partes. Para evitar um overflow, a ideia é ponderar essas duas partes. Comumente se pondera menos a segunda do que a primeira parte, ou vice-versa, mas de alguma maneira ali faz uma combinação das duas. Bom, esses dois métodos, tanto o integer cast quanto o soma de componentes, eles funcionam razoavelmente bem para números ponto flutuante e números maiores do que 32 bits. Mas, para o caso de string, vamos supor aqui o código ASCII, a soma de componentes pode ser não adequada. Alguém tem uma ideia do porquê que somar componentes, no caso de termos uma string, pode ser não adequado? Vamos supor o caso, a seguinte palavra aqui. Então temos a palavra bola. Bom, nesse caso, nós temos um problema, uma questão aqui que quando eu tiver cenários onde eu tenho uma permutação desses valores aqui, ou quando eu tenho uma variação dos elementos aqui das letras que mantém o número total, eu vou ter uma colisão. Então, se eu fizer aqui, então, né, tem a bola, né, quais são os valores aqui no código ASCII para esses elementos? Suponha que é sequencial aqui, então vou dizer que A é 1, B é 2 e assim por diante. Então, quando eu tiver os elementos aqui para esse código ASCII, vamos dar um exemplo mais fácil aqui, né, que não preciso ficar calculando. Então, se eu tiver ABC, por exemplo, aí vamos dizer que esses códigos aqui seriam 1, 2, 3. Não é 1, 2, 3, né? Aqui eu tô... Deixa eu pegar o... Vamos ver aqui o código ASCII. E eu já falo, eu sempre esqueço... Seria fácil, né? Decorar os valores aqui na tabela ASCII. O A minúsculo é 97. Então a gente tem 97, 98 e 99. Esses são os valores aqui da tabela ASCII. Se a gente somar esses três valores, a gente vai ter aqui, se fosse em 100 seria 300, né? A gente está tirando 3 aqui, 6, então é 294. Essa é a soma dos dois valores. Se a gente soma aqui todo mundo, dá 294. Bom, a questão é, quando eu gero uma permutação, se eu tenho CBA, por exemplo,
A única diferença aqui é que eu tenho o 99, 98 e 97. E a soma vai dar a mesma. Então eu tenho alta colisão em elementos que são apenas permutações. Além disso, se eu fizer um shift de um elemento e um shift do outro, né, um deslocamento de um e de outro, também causa o mesmo efeito. Então, aqui, se eu aumentar um para B e diminuir um, aumentar um para C e diminuir um para B também. Então, eu tenho A, D, por exemplo. Então, eu vou ter 97, 97 e aí o D aumenta 1, né? Nesse caso tem que aumentar, tá certo, aumenta 1, então fica 100. Então eu vou ter os mesmos 294. Então tem esse problema, ele não considera a posição dos elementos na string, sim só o seu valor absoluto. Por isso que nesses casos, se existe um método chamado de acumulação polinomial. A ideia da acumulação polinomial é combinar caracteres, principalmente caracteres, mas você pode usar isso para outros elementos, você pode usar a acumulação polinomial para inteiros também, por exemplo, vendo o inteiro como partes, como, por exemplo, elementos de menos bits, né? Em vez de pegar um inteiro de 32 bits, computá-lo diretamente, você pode vê-lo como somas de 8 bits ou 16 bits. Mas a ideia aqui geralmente é para fazer com caracteres. É computar o polinômio utilizando a regra de Horner para um valor fixo x. Então, cada posição aqui agora vai ter um valor. Então, no caso, vamos pegar aqui. Opa. Perdão. Tentando encaixar. Vamos lá. Então, agora, se eu tenho, por exemplo, a palavra ABC, ó, as letras ABC, eu vou ter a letra A mais um x, que é um número fixo, vezes B, mais x, vezes C. Então, o que vai acontecer? Eu escolho o x, tenho, por exemplo, aqui tem algumas escolhas possíveis. Então, no livro do Cormen, a gente tem que a escolha de x igual a 33, 37, 39 ou 41, gera no máximo 6 colisões e vocabulário de 50 mil palavras em inglês. Isso foi obtido empiricamente. Vamos escolher, então, 33, por exemplo. Então, tem o A. A gente viu que o A é dado por 97. Mais 33 vezes 98. E aí, esse x também multiplica esse aqui, né? Mais 33 ao quadrado vezes 99. Então, agora, reparem que é como se eu tivesse aqui um 33 a 0 aqui, né? Vezes 97. Agora, então, eu criei uma base 33 para poder multiplicar. E agora, então, a posição das letras faz diferença, de maneira que ABC não vai ser igual a BCA. E mesmo as ponderações agora aqui dos valores também não vão mudar. Vão mudar. Então, se eu tiver x vezes A mais x vezes D, como eu estou ponderando diferente cada posição, então isso também vai gerar resultados diferentes. Vamos pegar algumas formas de fazer essa acumulação polinomial. A gente pode utilizar aqui, né, eu dei como exemplo, a gente poderia pensar que um número bom, eu já até dei alguns exemplos de números, né, 33, etc. Mas uma forma de pensar seria utilizando a base 256. Por quê? Porque eu tenho 256 caracteres ASCII, então eu uso a base 256. Mas lembrando, a gente não precisa usar a base igual à tabela ASCII. Aquele método CGWiki, por exemplo, a gente poderia utilizar para escolher 251 ao invés de 256. E agora aqui, o que eu estou fazendo? Né? O código em C, para poder computar o código hash de uma string, seria começar no primeiro elemento da string, um V0, acumulando ele em H, e agora eu vou acumular os valores, aqui está faltando um mais igual. Então aqui, a cada etapa, se faz uma acumulação do valor que já existia
multiplicado por 251, nesse caso, uma base de 251, mais o que é um novo valor, né, ASCII, e tudo isso depois se tira o módulo, quer dizer, faz o módulo aqui com M, que é o tamanho da tabela hash, para manter sempre essa divisão e evitar overflow. Então, ao invés de acumular tudo e depois fazer a compressão, a gente está fazendo ao mesmo tempo. Então, aqui é como se a gente estivesse fazendo ao mesmo tempo o método da divisão e a compressão para a conversão de string para inteiro. Só para vocês terem uma referência, na linguagem de programação Java, existe um método já pronto que gera um hash code. Essa função em Java é exatamente essa função que está aqui abaixo, que a gente viu, mas ela usa a base 31. Então, foi escolhido por ser primo e também porque dá para implementar, aqui eu deixei na base explícita, elevado a, mas dá para a gente implementar 31 vezes um número i como sendo essa operação bit a bit, em que eu faço um deslocamento de 5 bits de i e menos i. Então tem vantagens importantes aqui computacionais